Quer participar, Malu? Mais tarde eu te chamo. Oi, Rebs. Ô, caralho. Peraí. Ai, ui. Peraí. Vocês estão me ouvindo agora? Eu esqueci do microfone. Veja se estão ouvindo, senão eu preciso arrumar outro jeito. Oi, Raquel. Oi, Matheus. O Eric. Vocês estão me ouvindo agora? Isso quer dizer que sim? Estão me ouvindo? Ah, então beleza. Tinha esquecido do microfoninho. Mas as pessoas falaram a tempo. Eu vou esperar mais uns 2, 3 minutinhos e a gente começa, tá? Hoje eu trouxe, a última live eu tive que interromper do nada, porque o Instagram, ele avisa 25 segundos antes que a live tá terminando. E aí eu tive que cortar na Meli e despedir de vocês meio rápido, mas hoje eu coloquei um cronômetro aqui que já tá rodando há 1 minuto, porque daí assim pelo menos eu tenho mais tempo pra me despedir, pra cortar, não cortar do nada, né? Legal. Tem algumas pessoas que falaram que ia estar em prova agora, né? Algum pessoal que tá. Oi, Cris! Oi! Então eu vou deixar a live igual eu deixei a outra salva pro pessoal ver mais tarde. Acho que a galera vai chegando. Hoje eu preparei a live sem post-it, preparei no próprio Trello pra mostrar pra vocês. Oi, Cá! Que legal! Como que eu faço? Que horas que é a prova de vocês? Caraca, que massa! Obrigada pela. Vocês estão aqui. Esperar mais um pouquinho e eu já começo, tá, pessoal? Larga a prova. Oi, Mônica, tudo bom? A gente já vai começar já. Que massa. Eu vou dar. Bom, já são 7h34. Eu sei que. Não sei se vai ter gente ainda chegando ou não, mas eu vou começar assim. Porque. Beleza? Porque. Bom, eu acho que eu não vou falar 1 hora, mas é legal. Eu sou meio confusa para explicar coisas. Então é bom eu ir com calma e se vocês tiverem dúvida, a gente vai indo devagarzinho. Oi, Manda! Saiu aquele negócio de acenar, não sei porquê, não sei como funciona direito. Então não tô acenando pra vocês, vou acenar real aqui. Bom, gente, eu vou começando agora então. Eu sou a Fernanda, né? A maioria que entrou aqui já me conhece, tô muito feliz que vocês estão aqui comigo agora. E por que que eu resolvi fazer essa live de Trello, né? Na última live que a gente fez, foi sobre projeto. E durante a live eu comentei sobre uma ferramenta que eu uso chamada Trello. E o pessoal se interessou por essa ferramenta. Então hoje eu vou mostrar um pouco como que eu uso o Trello para fazer gestão de projeto, para organizar também minha rotina do dia a dia do meu trabalho, né? Eu fiz uma pesquisa para ver quem que já tinha usado o Trello e para quem não tinha ainda usado o Trello. Deu mais ou menos meio a meio, o não venceu um pouquinho, o não estava um pouquinho acima de 50%, então a maioria ainda não usou o Trello.
Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou falar um pouco sobre como eu uso o Trello, que benefícios que ele me traz. Vou apresentar uma visão geral da ferramenta, né? Algumas técnicas que eu acho interessante para utilizar. E deixa eu ver o que mais que eu preparei aqui. E é isso. E daí eu vou mostrar como que eu organizo, como que eu uso essas ferramentas. Oi, Andréia! Como que eu uso essas ferramentas do Trello para fazer funcionar meu fluxo de trabalho mais fácil, tá? Vamos lá. Eu uso o Trello já há uns 3 anos. Eu achei um registro meu aí de uns 3 anos usando o Trello. A gente começou no escritório tentando implementar. No escritório a gente teve 2 fases de implementação do Trello. A primeira, ela foi meio falha, fracassada, porque ela tornava o processo de projeto ainda mais complicado. A gente tinha mais passos para fazer e tudo mais, então ela se tornou falha, né? O pessoal não usava o Trello. Num segundo momento, a gente chamou um consultor, o Vladimir. Ele deu uma visão de como que a gente poderia usar o Trello de um jeito mais visual, de um jeito que a gente enxergasse realmente o escritório no quadro, né, que eu vou mostrar para vocês. E aí, desde então, faz mais de um ano que a gente tem usado o Trello e tem funcionado e tem ficado bem ali os nossos processos, né? O Trello ele é uma ferramenta que é feita para simplificar, então se ela vier a deixar mais complicado o nosso processo, tem alguma coisa errada, né? Eu já usei o Trello para organizar minhas coisas de faculdade não, da pós-graduação. O pessoal do escritório que usa o Trello já usou, a Rebeca já usou para organizar casamento. Enfim, dá para você organizar a tua casa nova, dá para organizar quase tudo no Trello. Ele é uma ferramenta muito flexível, né, de personalização, dá para personalizar ele de qualquer jeito praticamente, tá? Eu vou virar a tela porque eu fiz um quadro ali atrás e aí eu vou mostrando pra vocês. Eu acho mais fácil assim. Afinal, eu tô falando da ferramenta. A Débora também trabalhou com a gente no escritório e usou pro TFG dela. Vamos lá. Ó, vamos ver se vai focar certinho. Eu vou passando assim, talvez... Ó, tá vendo que eu organizei? Hoje eu organizei a live do Instagram no Trello. Tá vendo? Pra eu não esquecer de nada. Então, lá eu falei da introdução, por que eu resolvi fazer, quanto tempo eu uso o Trello, como eu uso o Trello. Fiz aqui uma visão geral do Trello que eu vou apresentar para vocês, algumas técnicas que dá para usar junto com o Trello, alguns benefícios e a pesquisa do Instagram, que é o que a gente vai falar por último, que é o que aconteceu hoje lá, esses dias aí no... Que eu mandei umas perguntinhas e algumas pessoas responderam. Oi, Márcio, tudo bom? Vamos lá. O Trello, ele é baseado em times. Por quê? Ele é uma ferramenta de gestão colaborativa. Então, você pode trazer várias pessoas, cada um no escritório, por exemplo, tem a sua conta. Aqui eu tô sozinha no time, mas eu posso convidar mais pessoas. E aí, aqui ficam várias carinhas e tal, e todo mundo fazendo parte do time, tá? Aqui, hoje, no meu Trello, tem o time da Bevilacqua, tem o time da Colaborar, que é um grupo novo que a gente está fazendo com arquitetos e para a gente aproveitar espaços ociosos e tudo mais. Depois dá uma olhada lá no nosso Instagram. Tem a Decora 3, que é da Bevilacqua e enfim. Tem meus projetos pessoais aqui, né? E aqui é onde eu criei esses 3 quadros para a gente conversar hoje. Para criar um novo quadro é muito simples, é só a gente clicar aqui, colocar um título no quadro e pronto, você criou um novo quadro, tá? Os times, como que a gente pode entender o time? O time, ele é a grande organização, ele é a tua empresa, ele é o teu grande projeto, tá? Então, por isso que aqui tá separado em empresa e projeto pessoal e tudo mais. Oi, Eline.
isso que são os times, né? Dentro de cada time, você vai encontrar os quadros. Como a gente pode entender cada quadro? Cada quadro é cada setor da sua empresa, por exemplo. Então, hoje a gente tem ali, hoje eu criei aqui o fluxo de projeto, que é onde a gente vai organizar os projetos. Eu criei o rotina de trabalho, que é onde eu vou organizar a minha rotina pessoal, daí que as pessoas não precisam, todo mundo do escritório ver, né? E eu poderia aqui criar um novo quadro para gerir o escritório, para falar, para colocar ali onde que eu preciso, se eu preciso comprar folha, por exemplo, para impressora, e aí a gente pode organizar esse quadro para gerir o escritório, para fazer o escritório funcionar, tá? Deu para entender o que é o time, o que a gente pode entender do quadro? Né? O time sendo as grandes organizações que a gente participa, seja a nossa empresa, seja, sei lá, a igreja que a gente está participando de um projeto na igreja, dá para a gente organizar tudo isso, tá? E o quadro é cada setor dessa grande organização. Entrando no quadro, a gente tem listas. O que seriam as listas? Como que a gente pode entender essas listas, tá? A lista a gente entende como etapas daquele setor, né? Por exemplo, aqui a gente está no setor de projetos, né? Entramos no setor de projetos. E aí a gente cria listas com as etapas. Eu posso criar quantas listas eu quiser, tá? Eu criei até a etapa 5, mas eu poderia ter etapa 6, etapa 7, assim por diante. E eu posso reorganizar a ordem dessas listas. Beleza? O que é importante que essas etapas estejam bem definidas? Para isso, cada um precisa conhecer o próprio sistema de trabalho. Então, antes de fazer o teu quadro no Trello, você senta, pensa certinho como que funciona o teu projeto, qual que é cada etapa, e aí sim você senta e faz as listas, né? Isso aqui você viu como é flexível da gente mudar, né? Então, por exemplo, ninguém vai fazer isso, mas vai que eu quero fazer o projeto antes do levantamento métrico, né? Enfim, mas eu posso mudando isso aqui. Então, aqui eu dei algum exemplo, tá? Alguns exemplos. Eu vou ignorar essa parte, aqui eu tenho uma primeira lista, eu vou ignorar ela por enquanto e vou deixar as próximas aqui. Então, eu tenho aqui uma lista de captação, por exemplo, todo meu cliente que eu receber ligação, eu coloco aqui na captação. Depois, ele virou meu cliente e eu posso já fazer meu levantamento métrico. Então, por exemplo, esse cliente 1 aqui que eu já deixei criado. Crio meu cliente na captação e deixo ele ali até... Deixa eu tirar isso aqui, senão vai ficar confuso. Crio meu cliente na captação. Depois, eu fechei o projeto com ele, vou fazer o levantamento métrico. Coloco ele no levantamento métrico. Aí fiz o levantamento métrico. A partir do momento que tá tudo ok, eu posso seguir para projeto. E assim eu vou indo etapa por etapa, tá? Daí depois projeto, não sei o que é a etapa 4. Detalhamento de marcenaria, detalhamento de iluminação, não sei, cada um vai definir a sua própria etapa. O que é importante na etapa? O cliente que está na etapa 4, as etapas, elas são como barreiras. Se eu tiver com o cliente aqui nessa etapa 4, ele não pode partir da 5 sem isso aqui estar concluído de alguma maneira. Então, por isso que eu coloquei aqui levantamento métrico e projeto. Sem o levantamento métrico, eu não consigo levar esse cliente para o projeto. Com isso, o que acontece? Eu consigo entender em que etapa está cada cliente meu. Entendeu? Então eu consigo entender que, nossa, eu tenho muitos clientes aqui no levantamento métrico, quer dizer que logo muitos clientes estarão aqui em projeto, então eu vou ter um super trabalho aqui, porque daí, né, eu vou ter que sair e projetar muitos projetos ao mesmo tempo, e assim vai indo e você vai conseguindo enxergar, né, o que tá aonde. O que é interessante aqui também, quando começar a ter pouco cliente aqui nas etapas iniciais, e muito cliente indo embora para ser arquivado, quer dizer que eu preciso procurar mais cliente, né?
porque daí eu vou começar a ficar sem trabalho aqui no início. Então é importante conseguir ter essa leitura, né? Se eu tiver com pouco cliente aqui, quer dizer que eu tenho que dar atenção aqui na captação novamente, para eu poder ter cliente e seguir com as etapas e fazer meu escritório funcionar, né? Essas são as listas, né? Que eu frisei bem que as listas devem ser como etapas. É a melhor forma de fazer, a forma mais clara de você, ao abrir esse quadro, enxergar os projetos do seu escritório, tá? Vamos lá. Cada lista você pode adicionar um cartão. Quando é um cartão em fluxo de projeto, cada cartão vira um cliente. E aí, dentro desse cliente, a gente tem várias ferramentas que a gente pode utilizar também, que eu vou explicar uma a uma para vocês. Quero saber se ficou claro esse conceito de time primeiro, né, como uma grande organização, que é a sua empresa, por exemplo. Depois, o conceito de quadro, que é cada item ali. Tem gente pedindo para participar ao vivo comigo. No final, eu vou chamar assim, caso alguém queira trocar experiências do Trello, tá? Ou, enfim, de alguma outra ferramenta nesse mesmo estilo. Então, o time, que é a grande organização, os quadros, que são os setores dessa sua empresa. Nesse caso, a gente está exemplificando como com o fluxo de projetos, porque a gente estava conversando na outra semana de gestão de projetos. As listas são as etapas e, finalmente, os cartões aqui, eles são os clientes, tá? Para a gente enxergar cada cartão numa lista, para a gente saber onde que está cada um e como que tá a visão geral do meu escritório, tá? No cliente 1 aqui que eu criei, a gente pode fazer o quê? Eu aqui, por exemplo, estou trabalhando sozinha, né? Só tenho eu aqui, abandonada, tenho que fazer todo o processo de projeto. Mas isso pode ser diferente. Eu posso ter uma equipe. Então, eu posso ter um estagiário fixo que trabalha na minha empresa. E aí, só beber um gole de água aqui, gente. Eu tenho esse estagiário e ele faz parte do membro, ele é membro desse time do meu escritório. Cada membro da equipe pode ter o seu próprio, a sua própria conta. Aliás, é recomendável que cada um tenha a sua própria conta. Aqui vai ficar aparecendo daí várias carinhas, né? E aí é todo mundo do teu time. E aí todo mundo tem a visibilidade deste quadro aqui, tá? Então, em cada cliente eu posso colocar aqui os membros. Então, eu adiciono os membros que estão atendendo esse cliente comigo, tá? Eu posso colocar etiquetas. Etiquetas eu gosto de usar como se fosse classificação daquele cliente. Então, por exemplo, eu apresentei o projeto. Vamos lá, que esse cliente já está em projeto. Ó, ele está em projeto já. E vamos abrir ele. E eu já apresentei o projeto dele. Só que ele continua lá na fila de projeto. Por quê? Ele ainda não aprovou esse projeto. Então, como ele não aprovou esse projeto ainda, ele não pode seguir para as etapas seguintes, porque eu só consigo seguir para a etapa seguinte se eu tiver esse projeto aprovado. Então, eu coloco aqui como análise. Tá vendo ali? Quer dizer o quê? Na hora que eu tiver a visão do meu quadro, eu vou ver que o meu cliente 1 ainda está em projeto, porque eu não consegui ainda que ele aprovasse o projeto para eu passar ele para a etapa 4, então ele ainda está em projeto, só que ele está em análise. Ou seja, eu não tenho que fazer o projeto dele, então eu consigo enxergar. Se eu tiver vários clientes aqui, eu consigo enxergar se tem alguém em análise, se tem alguém realmente para eu fazer o projeto, tá? Vamos lá. O que mais que eu consigo fazer com esse cliente? Eu consigo estabelecer data de entrega. E isso é muito legal no Trello. Por quê? Eu recebi esse cliente hoje e eu tenho que apresentar o projeto dele dia 24. Então, eu coloco lá que dia 24 eu vou ter que apresentar. Fica setado que eu tenho que apresentar esse projeto no dia 24. E aí é muito legal porque, assim, finge que esse projeto era para ser apresentado, para ser apresentado amanhã. Então, a gente colocou lá no dia 10. Esse cliente já está aí há algum tempo. A corzinha da data ela muda para amarelo, que é uma atenção, certo?
que é onde a gente começa a prestar atenção os clientes que estão começando a chegar próximo à data de entrega e que eu tenho que ter uma atenção naquele prazo. Agora finge que eu me atrasei com esse cliente, a entrega dele era hoje, e aí eu não consegui entregar, e aí ele fica vermelho. Quer dizer o quê? Clientes em vermelho aqui são clientes que estão em urgência, porque por algum motivo eu atrasei o prazo deles e eles têm que ter uma atenção diferenciada. Certo? Essa aqui é a parte de data de entrega. Outra coisa legal que dá para eu colocar aqui no meu cartão é anexos. Eu consigo anexar arquivos para eles ficarem aqui. Então, eu consigo colocar arquivos do computador, arquivos do próprio Trello, acho que dá para anexar inclusive outros cartões aqui dentro, arquivos do Google Drive, do Dropbox, desse box, que eu não sei o que é, mas deve ser semelhante. Posso colocar arquivos do OneDrive, então posso, por exemplo, ter uma pasta de arquivos do Dropbox do meu cliente e colocar isso aqui junto com esse cartão, tá? Ou eu posso colar um link, vai que o teu cliente tem uma pasta no Pinterest com referências, você consegue colar aqui esse cartão, esse link do Pinterest e anexar, isso tudo vai ficar colocado no teu cartão. Tem aqui umas outras ferramentas, aí são de ações, eu posso mover esse quadro para outra lista ou até mesmo outro quadro. Posso copiar esse quadro, posso seguir este quadro. Isso é muito legal, que, por exemplo, eu tenho um cliente que eu preciso, que eu não estou participando, por exemplo, do projeto, mas eu preciso estar ciente do que está acontecendo ali. E então eu coloco aqui como seguir, aí fica um olhinho aqui em cima, e aí eu sei e aí eu recebo as notificações desse quadro, tá? Eu posso arquivar o quadro e eu posso compartilhar. Então, eu posso enviar este cartão para um cliente, por exemplo, eu posso inclusive incorporar no meu site e eu tenho um e-mail desse cartão. Olha que legal. Tá vendo? Com esse e-mail, eu consigo, por exemplo, ir no meu e-mail, ter esse e-mail salvo na minha conta do Google, por exemplo. Então, eu salvo lá na minha agenda. E aí eu consigo enviar itens para esse cartão pelo e-mail. Tá claro até agora, gente, o que dá para fazer como time, com quadro, com as listas, com os cartões? Essa live é um pouco mais lenta, talvez, não sei porque eu fico mostrando aqui, né? Então, beleza, eu vou prosseguir, gente. A Aline deu um joinha, quer dizer que todo mundo. Quer dizer que ela deu um okzinho. O Matheus também, então eu vou prosseguir. Uma coisa interessante que o Vladimir deu de dica pra gente, ele dá em dicas de vídeos. Esse quadro aqui, gente, rapidinho, eu vou depois deixar ele mais completinho e pra quem quiser, Isso, exatamente, Aline. Nos comentários dá pra eu chamar um arroba, sei lá, finge que a Rebeca tá no meu time, arroba Rebeca. Se a Rebeca tivesse aqui, ia aparecer já ela e a gente coloca ela, chamar assim, Rebeca, fazer projeto de prefeitura. E aí você coloca lá, se a Rebeca tivesse no time, ela ia receber aqui esse comentário. O que é legal que o Vladimir dá de dica, inclusive nos vídeos dele do YouTube, é ter uma lista anterior a todas as listas de recursos. E por que isso? Aqui a gente consegue deixar modelos de cartão que eu posso copiar, que aqui, por exemplo, eu consigo copiar esse cartão, mudar o nome dele, copiar ele para a lista de captação, por exemplo, e eu posso criar esse cartão. Então, por exemplo, eu vou criar aqui o cliente 2, na captação, na posição 1, vou exportar os checklists que eu já deixei todos prontinhos para os clientes, exporto e tá lá um cartão que é exatamente cópia desse cartão, né? Isso aqui é muito legal porque economiza tempo, né? Isso aqui, imagine você ter que passar todos os checklists, todas as informações padrão para todo cliente que for entrar. Isso aí seria muito trabalhoso, então você consegue copiar cartões e ir enviando esses cartões para as próximas. Eles viram seus clientes depois, né? Vamos lá.
Checklist é muito legal, dá pra você fazer quantas checklists você quiser. A gente pode fazer checklist, por exemplo, para levantamento do local. Ah, não posso esquecer de tirar medidas internas, medida dos vão, medida da janela, medida da tomada, medida de não sei o que lá. Então aqui você coloca tudo aquilo que você tem que fazer para a parte de levantamento, tá? E aí ele fica arrumadinho ali. E aí você sempre que for fazer, por exemplo, vou no cliente 2, esse cliente já está na parte de levantamento, então eu vou lá e eu vou checando. Opa, eu vou checando que eu fiz tudo. E quando ele tiver 100% pronto, acabei essa etapa, concluo ela, beleza. E é legal que aqui fora ele fica também o checklist, que eu já concluí 4 de 8. Então eu tenho uma noção do andamento do projeto também. Tá? Então aqui nessa primeira lista é legal deixar esses modelos de cartão. Vocês podem fazer quantos modelos vocês quiserem. Pode deixar um checklist de projeto. A gente normalmente deixa como checklist de projeto só de prefeitura, só de executivo, só de condomínio, porque a gente gosta às vezes de exportar. Aqui eu consigo copiar itens de um checklist para o outro, de um quadro para o outro, dá para fazer bastante coisa. Ok. Essas são as ferramentas básicas, né, que eu falei. São os membros que a gente conversou. Dá para colocar quem que tá cuidando de cada um. Inclusive dá para você, como a Aline bem falou, para colocar um arroba ali, chamar o membro para alguma atividade em específico. Dá para colocar etiqueta, que é muito legal para classificar o cartão, para você saber que aquele cartão pode estar numa lista, mas ele já está numa outra fase, já foi apresentado e você só está aguardando, por exemplo. Os checklists, que é para a gente não esquecer nenhuma etapa de projeto. A data de entrega é importantíssimo também, para a gente não perder prazos. Anexo é bacana para guardar um material de apoio, uma coisa que esteja externa ao Trello e que seja importante de quando eu abrir aquele quadro eu ter, aquele cartão eu ter. Os comentários para guardar histórico de projeto, né? Bom, enquanto ele está rodando, ali ficam todos os comentários e tudo que está acontecendo no cliente, e depois aquilo vira um histórico com data, tudo certinho, né? E a descrição, que é isso que tem aqui em cima, por exemplo, aqui nesse cartão de ferramentas básicas, eu deixei como descrição tudo que eu ia falar de ferramentas básicas do Trello. Celso! Trello é muito massa mesmo, depois que a gente pega o jeito e faz isso entrar na equipe, não tem mais como sair. Caminho sem volta. E tem uma coisa muito bacana que são os power-ups. Power-ups eu não vou mostrar porque eles são infinitos. Eu vou mostrar só um, que é o que eu uso na minha parte de rotina, que eu vou mostrar para vocês agora. Mas eles são muitos, muitos power-ups. E eu deixei aqui um link, como eu falei, eu vou compartilhar esse quadro aqui com vocês depois, para vocês poderem entrar em cada coisinha que eu escrevi e tudo mais. Eu vou deixar mais alguns links de referência. E nesse link aqui tem uma playlist do YouTube do Vladimir, onde ele conta sobre vários power-ups. E aí ele vai descrevendo o que cada um faz. É muito bacana isso porque personaliza muito o uso do Trello, né? Eu gosto muito do Power Up Calendário, porque eu me ajeitei nele ali, na minha parte principalmente de rotina de trabalho, tá? Eu tô tomando água aqui, tá, gente? Vou ficar quieta um pouco. Na minha parte ali de rotina de trabalho, ele é muito útil, eu já vou mostrar pra vocês. Mas depois, quando quem quiser entrar nesse quadro, me manda uma DM, uma direct, uma mensagem, e aí eu libero esse quadro para vocês. E aí vocês conseguem acessar tudo. O Power Up, só mais uma observação, é um negócio que você vai escolher dependendo do seu uso. Enquanto você está usando o Trello, tem que hidratar. Enquanto você está usando o Trello, você vai perceber algumas necessidades extras e aí você vai escolher o Power Up melhor para você, tá? Nas contas gratuitas, o Trello tem modelo, tem gratuito e tem também uma modalidade paga, principalmente para empresas, né? Na modalidade gratuita,
você consegue só usar um power-up. Pra gente lá no escritório, pra mim, tá sendo suficiente ter só o uso de um power-up. Mas se você sentir necessidade depois de ir tendo mais recursos, o Trello libera mais recursos também para quem paga o valor mensal lá deles de assinatura. Vamos lá, próximo. Eu vou primeiro, antes de partir para frente, mostrar como que eu organizo. Bom, aqui é a parte de fluxo de projeto. Se tiver alguma dúvida, depois vocês perguntam. Eu estou entendendo que deu para entender como que a gente consegue organizar esse quadro de um jeito mais simples e que dê para a gente visualizar realmente o que está acontecendo na nossa vida de escritório, né? E aqui é um outro quadro onde eu organizo minha rotina de trabalho. Como que eu fiz isso? Por que eu fiz isso primeiro, né? Aqui eu consigo entender o que está acontecendo, com as etapas, tudo, mas tem um monte de coisa acontecendo. No escritório, por exemplo, eu nem atendo todos os clientes, então eu não sei exatamente, por exemplo, quando eu chego no escritório amanhã, quando eu chegar no escritório amanhã, eu não sei exatamente o que eu teria que fazer, né? Então eu teria que, por exemplo, procurar o cliente que eu estou atendendo. Aliás, dá para fazer isso aqui, dá para filtrar por membro, dá para ter vários filtros aqui, né? Quando isso aqui estiver cheio de cartão, tem vários filtros que a gente pode usar para entender onde que está cada cliente, né? Inclusive que membro que está atendendo cada cliente e tudo mais. Mas eu no escritório tenho usado muito e todo mundo está usando junto. Eu acho, né, que tá todo mundo usando junto, um quadro de rotina de trabalho, que é onde eu organizo pequenas tarefas a fazer, as tarefas que eu tenho que fazer, que são desenvolvimentos de projeto mesmo, o que eu estou tendo que monitorar e aquilo que está concluído. Eu fiz essa divisão, mas isso aí, como eu disse, é bem pessoal. Lá no escritório tem gente que faz diferente, tá? Para mim, assim funciona muito bem. E eu vou explicar já já por quê. Principalmente por causa desse power-up aqui chamado calendário, que está aqui no cantinho. Isso aqui salva a minha vida vários dias. Pequenas tarefas, eu coloco o quê? Ligar para alguém, responder e-mail, sei lá. Bom, essas coisas rápidas, né? Ah, responder um WhatsApp ou mandar um WhatsApp para alguém. Isso aqui tudo eu coloco em pequenas tarefas, são coisas que eu faço rapidamente, né? E aí eu coloco aqui, sempre eu coloco a atividade que eu vou ter que realizar e coloco a data que eu vou ter que realizar. Por exemplo, eu liguei pro Joãozinho hoje. Eu liguei pro Joãozinho hoje, na data de hoje, e o Joãozinho me falou: Ó, Fernanda, eu só consigo te responder isso lá no dia 17, na semana que vem, na quarta-feira que vem, eu consigo te dar um retorno sobre isso. Obviamente que eu não vou lembrar que o Joãozinho falou que na quarta que vem eu vou ter que retornar para ele a ligação. Então eu venho aqui para eu lembrar, né? Coloco a data de que eu vou ter que realizar essa atividade, salvo, fecho. E aí a data nova. A outra lista que eu uso muito é de tarefas, que são projetos que eu tenho que desenvolver, coisas que eu realmente tenho que parar um tempo para fazer. Monitorar são coisas, por exemplo, por exemplo, aqui eu tinha que fazer o projeto do Roberto. Aí eu já fiz o projeto do Roberto, já entreguei o projeto do Roberto e agora eu tenho que monitorar o projeto do Roberto porque eu tenho que perguntar para ele, né? Ah, você aprovou, Roberto? Tá tudo certo? Tem alguma coisa que a gente tem que mudar? Enfim, eu tenho que perguntar pro Roberto o que ele achou do projeto, né? Porque ele levou para casa dele e ainda não me falou nada. Então finge que eu entreguei o projeto do Roberto hoje e eu vou dar uma semana para ele me dar retorno. Então eu venho aqui no dia 17 também. Ou vou dar 2 semanas, porque o Roberto falou que ia viajar. Então ele só volta no dia 18, porque ele vai viajar na Páscoa, né? E aí então dia 24 só que eu vou perguntar pro Roberto se o projeto dele tá bem certinho, ou se eu posso ir em frente. Beleza, salvei lá. Ah, a paginação da Helena, eu tenho que entregar. Eu fui lá no meu quadro de fluxo de projeto e vi que a paginação da Helena, ou que o projeto da Helena, enfim, eu tenho que entregar no dia que, vamos lá, que esse cliente 1 é a Helena. Eu tenho que entregar a paginação da Helena no dia 23. Ah, nossa, para entregar a paginação da Helena no dia 23, eu tenho que vir aqui nas datas da Helena
Nossa, eu demoro uma semana para fazer paginação, então eu tenho que ir aqui no dia 16 fazer a paginação da Helena. Então eu coloco lá a data certinha que eu vou ter que fazer essa paginação, salvo. Veja que não é a data de entrega, é a data que eu tenho que começar a fazer aquela atividade. E assim eu vou classificando, né? Quais são as pequenas tarefas que eu tenho que realizar, quais são as tarefas que demandam mais tempo e o que eu tenho que monitorar, né? E aqui, acabou o projeto do Roberto, o Roberto concluiu. Eu venho aqui, data de entrega, eu venho aqui no cartão dele, coloco que, nossa, ele concluiu, ele aprovou o projeto, tá concluído, pronto, esquece. Esse aí não preciso mais mexer, tá? Por que eu gosto muito do Power Up do calendário e por que é muito importante que a gente estabeleça essas datas de entrega? Vamos lá. No calendário, ali ó, cliquei em calendário. Ele me mostra um calendário, né? E aí ele tá vendo aqui o dia do. Acho que não sei se dá pra ver, mas o dia 9 tá amarelinho e tal, porque é o dia de hoje, né? E aí ele vai me mostrar num calendário o que eu tenho que fazer no dia. Então eu não tenho que pensar o que eu tenho que fazer no dia. Ele já vai estar lá colocado. O calendário eu posso ver com um formato de mês, ou como eu gosto de usar, em formato de semana, porque daí eu enxergo tudo que eu tenho que fazer na semana. Vamos lotar esse calendário aqui de coisa para fazer, ó. Que amanhã eu tenho que começar isso aqui. Então, ó, lotei aqui essa semana, mais ou menos, né? Então, vamos lá. Isso aqui, amanhã eu vou chegar no escritório, eu vou ter que. Já vou fazer, vou eliminar as pequenas tarefas primeiro. Então eu chego e já sei que eu tenho que responder o e-mail da Maria, vou pôr tudo aqui. Tem que ligar pro Joãozinho. Então eu liguei pro Joãozinho. Ah, beleza, resolvi o que eu precisava resolver com o Joãozinho, dei ok. Acabou aquilo no meu dia, não preciso mais fazer nada. Respondeu o e-mail da Maria. Respondi o e-mail da Maria, só que, eu preciso retornar para ela ainda dia 17. Então eu ponho pro dia 17, ela some daqui e aparece lá no dia 17 de novo. Isso que é muito bacana porque ele fica bem. Eu não preciso pensar, né? Ele vai direto pro dia. E quando chegar no dia, eu vou fazer aquela atividade. Eu não preciso ficar pensando, nossa, que dia mesmo que eu tinha que ligar pra Maria? Ele vai aparecer no dia correto e eu vou realizar a atividade. A paginação da Helena eu comecei hoje. Só que eu não terminei hoje ainda. Eu preciso continuar lá amanhã. Então eu vou jogando pela manhã, vou jogando. No sábado no trabalho. Obrigada, né? No sábado a gente descansa. Eu vou voltar pra segunda. Então, quando chegar na segunda-feira, eu vou fazer aquilo e aí eu vou até a data de entrega. É legal, de repente, também, pra gente não se perder nesse joga-joga de atividade, a gente escrever aqui, paginação da Helena, entrega dia 23. Então, beleza, ali fica marcado que a entrega é dia 23 e que eu tô fazendo. Isso aqui me simplificou muito, muito mesmo, para eu pensar para eu não ter que ficar pensando o que eu vou fazer, né? E aí eu consigo programar a minha semana inteira já, consigo às vezes programar meu mês inteiro praticamente, lógico que tem algumas alterações, mas eu vou conseguindo fazer essas programações vou conseguindo fazer essas programações em dias, né? E aí eu pouco abro aqui. Mas é legal, eu abrir aqui para eu dar sempre uma revisada nessas listas, né? Colocar coisa a mais. Mas eu também consigo incluir no próprio dia. Então eu venho aqui dia 11. Eu vou ter uma pequena tarefa. Não, eu vou ter uma tarefa que eu vou ter que começar a marcenaria do Pedro. Aí eu vou ter que começar a marcenaria do Pedro dia 11, eu já deixo lá, já tá criado. E como eu marquei aqui em tarefa, ele vai aparecer aqui como uma tarefa, né? Isso é muito legal. Vamos ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Técnicas interessantes pra gente começar, pra gente dar uma estudada e que dá pra aplicar aqui no Trello. O Kanban é legal. O Kanban é isso aqui. O Kanban, ele é baseado também em fluxo de projeto, só que aqui nesse exemplo, por exemplo, nesse exemplo, por exemplo, é ótimo. Nesse exemplo, ele coloca de um jeito muito simplificado. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu backlog, né, que é todas as minhas entradas.
aqui o que eu tenho esperando para começar, aqui o que eu estou trabalhando no momento e aquilo que está concluído. Só que com esse tipo de quadro, eu não consigo ter uma visão geral, por exemplo, igual eu tenho aqui por etapa, né? Mas é uma técnica que dá pra gente estudar, né? E adaptar conforme necessidades, né? Outra técnica legal é o GTD, que é o Get Things Done, que é onde você estabelece o que você consegue fazer rapidamente e aquilo que você tem que fazer vai demorar um pouco mais para fazer, então você tem que estabelecer uma data para fazer. E aquilo que você tem que dar para outra pessoa fazer que não é você que tem que fazer. Né? Isso aqui é muito legal pra gente pensar, pra gente fazer uma lista de coisas rápidas. E aí a gente coloca aqui em pequenas tarefas, por exemplo. Aí a gente faz ali uma lista de coisas que vão demorar mais e a gente coloca aqui em tarefas. E o que a gente tem que entregar para outra pessoa fazer, a gente entrega para outra pessoa fazer aqui nesse quadro, né? A gente marca a pessoa e dá para a pessoa fazer. Então é uma técnica legal de estudar. Uma coisa que a gente usa no escritório que é muito bacana é a técnica Pomodoro. O que é a técnica Pomodoro? Ela é uma técnica de foco, de você focar numa coisa de cada vez. Ela é uma técnica onde você trabalha em foco numa só atividade por 25 minutos, depois você descansa 5 minutos. Depois você volta e trabalha mais 25 minutos focado numa atividade, e assim você vai indo. São 4 tempos de 25 minutos, com 3 descansos de 5 minutos, e o último descanso depois da quarta parte, do quarto 25 minutos, você tem 15 minutos de descanso, tá? Essa é uma técnica legal para quem não consegue se focar numa atividade só. Então você coloca lá, agora eu vou fazer a paginação da Helena. Então você define que você vai fazer aquela paginação e você fica por 25 minutos, ou enfim, eu consigo trabalhar mais tempo ainda, enfim. Isso aí você pode estabelecer. Eu fico por 25 minutos na paginação da Helena, e aí descanso 5, enfim, aí eu consigo focar numa atividade de cada vez. Eu coloquei aqui Pomelo porque o Pomelo é um aplicativo de para computador, né? Que você consegue integrar exatamente o Trello com a técnica Pomodoro. Eu esqueci de baixar ele aqui no meu computador, mas o tempo nosso está ficando um pouco mais curto e eu queria abrir para vocês darem as suas. Se alguém quiser falar alguma coisa e tal. Então eu vou deixar o Pomelo aqui como um link depois e tem uns vídeos também explicando. Mas nesse Pomelo eu consigo integrar o meu Trello com a técnica Pomodoro. Então eu consigo estabelecer no programa que eu vou fazer a paginação da Helena e ele fica um quadrinho onde está escrito paginação da Helena e ele vai contando o tempo que eu estou gastando com aquilo. Então, ele vai criando números aqui automaticamente, tá, gente? Eu vou escrever aqui, mas ele cria número. Ele coloca aqui um 3 e coloca uma figurinha de um tomate. Eu não sei como fazer figurinha de tomate, vou pôr um. Sei lá, isso aqui é a figurinha de um tomate, finge. Ele coloca um 3 pomodoro, um 3 tomatinho. Quer dizer que eu levei 25 mais 25, eu levei 50 minutos, 75 minutos para fazer aquela atividade. Então eu consigo entender quanto tempo que eu tô gastando para fazer cada atividade minha. Então, num final de depois de um tempo, quando eu fizer várias paginações, por exemplo, eu vou ter a informação que na paginação eu gasto 3 horas para fazer a paginação. Então eu consigo começar a ter métrica de quanto tempo eu levo para cada etapa de projeto. Né? Isso é muito bacana e o Pomelo ele dá essas métricas pra gente, tá? Bom, é basicamente isso que eu queria falar para vocês hoje, tá? Quais os benefícios que eu elenco aqui do Trello? Ele te dá clareza nos andamentos de projeto. Ele é uma ferramenta muito flexível, tá? Para você estruturar seu processo de projeto da forma mais personalizada possível. Isso aqui que eu apresentei hoje é o jeito que funciona muito bem para mim. Eu estou trabalhando há um ano assim, e no escritório tem funcionado também. E é bacana que você consegue gerenciar os projetos de um modo mais colaborativo. Porque junto com você não tem um gerente de projeto que tem uma planilha e ele só tem acesso àquilo. Não, você tem aqui um quadro com todas as suas etapas de projeto
E todo mundo participa aqui comentando, estabelecendo datas. Todo mundo consegue fazer isso, gerenciar o projeto junto. É muito legal, então, por exemplo, para equipes pequenas, né? Onde eu não vou ter. Por exemplo, às vezes eu não tenho alguém específico apenas para gerenciar o projeto. Eu tenho alguém que pode coordenar um pouco e tal, mas todo mundo participa de tudo. Lá na pesquisa que eu coloquei no Insta, a maioria nunca usou Trello, né? E a maioria falou que usa para organizar e gerenciar projetos de trabalho. Eu queria saber, não sei se tem alguém que respondeu a pesquisa aí, para saber trocar comigo um pouco se a pessoa organiza do mesmo jeito que eu. Provavelmente não, né? Porque existem várias formas de organizar, né? É, E as dificuldades que o pessoal passou, a Ana Amélia falou sobre e eu recebi da Lívia também, ela teve uma dificuldade de passar do MS Project pro Trello. Eu vou virar aqui a telinha já, eu já terminei ali. A Lívia teve essa dificuldade de passar pro MS Project pro Trello. Eu nunca usei o MS Project, mas eu acredito que deva ser bem mais complexo, talvez. Eu não sei, eu não entendo de MS Project. Mas o Trello, ele tem funcionado bem para simplificar processos e para integrar a equipe junto a esse desenvolvimento do fluxo de projetos, tá? Para gerar relatório, eu não sei se a Ana Amélia tá aí, eu acho que ela não entrou, espero que ela veja depois, mas eu mando para ela de qualquer forma. Para gerar relatório, eu encontrei um plugin no Chrome, do Google Chrome, e diz que gera relatório. Eu vou testar depois, e ele diz que ele dá algumas métricas. O bacana do Trello também é esse. Além dos power-ups, ele tem muitas extensões no Chrome que servem para facilitar ainda mais o trabalho no Trello. Tá? Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém gostaria de conversar comigo aqui. A gente ainda tem 10 minutos, 12 minutos ainda para conversar. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente pode encerrar por aqui. Se a gente tiver ainda, a gente conversa mais um pouquinho. Vou aguardar ainda vocês. Bom, e também nada impede que vocês pensem em alguma coisa e me mandem por direct depois, tá? Se no uso do Trello vocês sentirem alguma dificuldade, eu sou super aberta a. Eu sou super aberta pra gente conversar, tá? Pode me mandar direct, eu ajudo, não tem problema nenhum. Ajuda sim, né? Com a minha pequena experiência de Trello. Eu não conheço o Monday, Aline. Não sei o que é. Vou dar uma pesquisada. Mas o Trello, ele é um pouco complicado quando você trabalha com uma equipe de fazer as pessoas pegarem não o jeito do Trello, porque ele é simples, mas pegar o hábito. O hábito de você atender um cliente e ir lá preencher no Trello. Sim, Rebs. E aí, Cris? Mas, gente, é isso. Eu vou pedir para quem que tiver interesse de ver esse quadro que eu fiz e o de fluxo de projeto e o de rotina, me mandar direct. Eu sei que mandei a segunda, Celso. Me mandar direct, porque daí é com um e-mail. É bom vocês já criarem a conta no Trello, né? E o e-mail que vocês criarem a conta me passa. E aí eu incluo vocês aqui nesse quadro, tá? Vocês podem inclusive colocar experiências aqui. Seria muito bacana se isso acontecesse, inclusive. Se o pessoal que me enviar o e-mail e começar a participar do quadro, pode começar a colocar dúvidas lá mesmo. Eu faço uma listinha de dúvidas e a gente pode ir trocando experiências no próprio Trello, né? É bacana fazer isso também. A gente fez isso quando a gente estava colocando esse processo lá no escritório. O Vladimir, ele ficou num quadro tirando dúvidas com ele no próprio Trello. Foi bem bacana. Ai, que bom, gente, que vocês curtiram. Espero que tenha ajudado, né? Eu quis mostrar um pouco das ferramentas, explicar um pouco como se usa, né? E falar também dessa questão de como organizar.
Então, o Trello você exporta para Excel, mas ele exporta um pouco ainda confuso, eu achei. Não achei muito bacana ainda. Cronograma das lives. Ah, ele cria tipo aquela. Eu esqueci o nome daquele gráfico, mas que ele cria etapas assim. É isso que ele. Eu vou ver. Sim, o Trello é ótimo. Tem o Asana também, que ele é parecido com o Trello. Eu cheguei a abrir ele uma vez, mas eu já tava muito. Eu vou comer pizza agora mesmo, Celso. Bora comer uma pizza? O Asana, eu já tava habituada no Trello. E aí, eu achei ele tão simples, né? Eu acho que esse tipo de gestão de projeto que a gente faz, deixa eu ficar com o cronômetro aqui. Esse gestão de projeto que a gente faz é uma coisa mais simples, né? Ninguém é gerente de projetos aqui. Cada um tem que se autogerenciar, inclusive, né? Uma coisa que a gente tem falado bastante, quem tá acompanhando os stories aí de futuro do trabalho e tal. Ah, pode crer, gráfico de pizza. Isso, é diagrama gigante, exatamente, que ele faz aquela linha do tempo. O Trello, ele tem essa opção em Power Up, eu acho. E eu acredito que porque a gente fez uma vez um andamento de obra e usando esse gráfico aí. Gráfico de diagrama gigante. Ele faz uma linha do tempo, assim, e é legal que você consegue ver etapas que podem acontecer junto. Então, por exemplo, a gente tem uma etapa ali de projeto que pode acontecer junto com um detalhamento. E aí, se ele faz uns gráficos assim, é bem bacana. Mas eu acho, Aline, se você procurar, deve ter um Power Up que faz isso. Porque tem muito Power Up. Isso que eu tava falando, que o Trello é bacana porque o pessoal cria muita coisa pro Trello também. Ele cria. Tem os complementos em Power Up, tem os complementos do Chrome, próprio Chrome, inclusive esse que eu encontrei que eu vou passar para Ana Amélia para gerar relatório, ele tem até pro celular, pro Android. Então eu posso colocar ele no Chrome e no Android. Legal, né? Achei bacana. Eu vou testar ele primeiro para ver que tipo de relatório ele gera. Mas me pareceu bacana, ele é bem avaliado lá na lojinha, não sei não, um negocinho de baixar aplicativos. A gente tem ainda 8 minutos. Só queria lembrar aí todo mundo. É... Quem quiser entrar pro grupo do Trello ali nesses quadros, me manda e-mail de cadastro do Trello. Quem tiver dúvida, manda direct. Não tenha vergonha. Bom, enfim, vocês não têm, né? Só mandar e a gente vai conversando. Aí, a Aline tá falando, deixa eu ver aqui, que ela gerencia uma equipe de 7 engenheiros e arquitetos que fazem projetos complementares. Aí ela consegue ver todo o andamento dos projetos no Trello. Ajuda muito e cobra muito eles para atualizarem todos os dias. Vou procurar essa sessão, legal. Lá no escritório também, no começo era já colocou no Trello, já colocou no Trello, já colocou no Trello. Hoje a gente não vive sem o Trello, porque o pessoal, ele pegou bem o jeito de fazer e aí toda a informação tá lá. E eu costumo dizer, né? Toda ação que você fizer gera uma ação no Trello. Então, tudo que você fizer no dia, não tem como você sair do escritório sem preencher Trello, porque com certeza vai ter alguma coisa para você colocar lá. Sem vergonha, Cris. Sim, excelente, Aline, realmente. Isso que eu achei, porque ele é bem interativo, as pessoas conseguem enxergar junto com você todo o projeto. É diferente de alguém que faz exclusivamente o gerenciamento de projeto, né? A gente consegue fazer a equipe participar, né? No começo a gente. No começo a gente fica chata, né? Você já colocou no Trello, já colocou no Trello. Inclusive a gente mesmo às vezes esquece de colocar no Trello, mas depois que a gente vira hábito, né? É tudo hábito, né? É os 21 dias lá de hábito, né? Que você fizer todo dia por 21 dias, aquela ação vira hábito. Então, levem isso para vocês. Façam por 21 dias um hábito novo e ele vira um negócio que vira um hábito, de verdade. É muito bacana ver o pessoal que trabalhou comigo aqui, porque eles acho que são os maiores defensores de Trello junto comigo.
Inclusive, muitos organizaram. A Rebeca organizou casamento, sei lá, mas que o TFG, a Débora organizou. Muito bacana. Gente, se tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa, eu vou encerrar daqui uns 2 minutinhos, daí já vai concluir. Mas aquilo que eu falei, deixa o convite pra gente continuar conversando. Eu adoro conversar de tudo, então, né, se alguém quiser me contar o jeito que eu uso o Trello, por favor. Oi, Vicente no Café, adoro vocês. Se alguém quiser contar como tá usando o Trello, como tá sendo a experiência, super válido, dá pra vocês fazerem stories, me marcar e eu compartilho de volta pra gente formar esse ciclo sem fim de stories, mas pra compartilhar mesmo, né, pra gente entender como cada um tá usando, trocar experiência, ver que dificuldade tá tendo, né, isso é muito bacana da gente fazer, né, a gente aprender junto, né. Show, gente. Ó, hoje eu fiquei até com tempo extra. Espero não ter corrido demais. Espero que vocês aproveitem muito e eu aguardo vocês mostrando como que vocês estão fazendo o Trello de vocês. E não esqueçam de preencher o Trello, tá? Beijo, gente. Boa noite. Obrigada a todo mundo que tá aqui até agora.